Motivações para investir na carreira? Sim. É comum nas escolas a atribuição dos professores iniciantes de turmas de alunos considerados por profissionais que atuam nas escolas como as mais difíceis ou as classes nas zonas rurais. Então, veja, nós temos que ficar motivados para a docência. No início de carreira, né, como em qualquer outra profissão, é difícil, né? Então, você vai ser colocado lá, né, na escola e deve ter muito cuidado e muito zelo para não desistir. Você não quis ser professor, você não cursou, você não viu lá as disciplinas específicas junto com as disciplinas pedagógicas, você não fez o estágio, né? Então, com o tempo, as coisas vão melhorando, né? Você vai pegando o jeito, né? Tendo esse manejo de trabalhar de acordo com aquilo que você estudou para ser professor, né? Você fez um concurso, então conseguiu, foi aprovado, foi chamado, foi lotado numa escola. Então, não desista dos desafios em que a docência vai trazer, porque apesar de ser difícil, é muito bom, é muito prazeroso, né? Você vê que seus alunos estão avançando, estão aprendendo aquilo que você está ensinando a eles. A escola como comunidade de aprendizagem, né? A escola vai ser o seu local de trabalho, né? E na escola você vai conviver com outros professores, com a gestão, com a diretora, com o núcleo gestor. Então, é uma aprendizagem rica, né? E apesar de todas as diversidades que caracterizam o início da docência do professor, da professora iniciante, busca cumprir sua tarefa principal. Qual é a sua tarefa principal? Ensinar. O professor ensina. Por isso que você precisa, né, saber como otimizar essas disciplinas pedagógicas, que vão dar todo esse embasamento, todo esse suporte para você lidar com as situações lá na sua sala de aula, como professor de física do 6º ao 9º ano do fundamental, ciências da natureza, às vezes só no 9º, né, que é dividido lá as ciências em física e química, dá aula no ensino médio, na primeira série do ensino médio, na terceira série, na segunda série, preparando para o Enem, né? Então, é importante você se dedicar a isso e gostar da escola no qual você vai trabalhar. Saber conviver com vários setores, com a secretaria, com os outros colegas das outras áreas, fazendo projetos juntos, compartilhados. Isso é muito importante. Ensino, profissão, professor profissional, né? Então, o que é a profissão? É uma atividade de trabalho permanente e público que requer um título, que serve como meio de vida e que, além disso, determina o ingresso no grupo profissional definido. Profissional: qualquer pessoa que tenha adquirido uma formação adequada para exercer a profissão e assuma o código ético da dita profissão. Profissionalismo: exercício do profissional para aplicar autonomamente os conhecimentos e as técnicas distintas em benefício de seus clientes. Características e capacidades específicas da profissão. Profissionalização: processo socializador de aquisição das características e capacidades específicas da profissão. Tipos de profissionalismo. Existe a concepção tradicional, que diz o seguinte: o conhecimento profissional não é mais que um fiel reflexo das disciplinas acadêmicas bem definidas, da investigação científica e das teorias que o profissional tem que aderir e pelas quais a prática deve guiar-se. O professor considera-se um profissional técnico especialista, um transmissor de conhecimento e valores sociais tradicionais às novas gerações. Então, nós temos esse perfil mais
tradicional, mais conservador do professor. Concepção alternativa. Assume certa flexibilidade e divergência, dando à profissão aspectos tais como dilemas, dúvidas e a falta de estabilidade. Nesse caso, o professor é um profissional considerado como um prático reflexivo, uma pessoa que reflete sobre sua prática, né? A gente lembra do livro da professora Selma Pimenta, né? O professor reflexivo no Brasil. E é nessa concepção que a gente acredita, né? Mais inovadora, mais moderna, mais atual, né? O professor, ao ministrar suas aulas, né? Ele é um ser humano, está formando pessoas, então ele vai sempre refletir sobre a sua prática, fazer essa autoavaliação permanente. E aí, como foi minha aula hoje? Os alunos aprenderam aquilo que eu planejei? O que é que eu preciso melhorar? O recurso pedagógico que eu utilizei, didático, foi bom? A avaliação escrita, aquele exercício, eles responderam a contento? Então, sempre refletir sobre a sua, né, prática pedagógica. Desenvolvimento profissional docente. Processo para o desenvolvimento pessoal e profissional do docente dentro de um clima organizativo positivo de apoio que pretende a melhoria da aprendizagem dos alunos e a autorrenovação contínua e responsável dos professores da escola, né? Então, o professor, ele estuda, pesquisa, planeja em prol de quê? Da aprendizagem dos seus alunos. É isso que é importante, fazer com que o aluno avance, aprenda, né? E sempre renovando, sempre atualizando. Principalmente vocês que serão professores de física. A ciência é mutável. As leis, elas não são permanentes para a vida toda. Às vezes surge uma pesquisa, né, que vem contra aquela. E aí? Você, como professor, você tem que ficar a par do que está acontecendo, né, na sua área hoje em dia. Quais são as pesquisas mais importantes da física moderna, da astrofísica, da astronomia, né? Então, tem que ficar sempre atualizado e renovando e buscando novas teorias, novas leis, novos pesquisadores, novos teóricos. Os ciclos vitais. No início da docência, a imersão na realidade profissional, o choque com a realidade, a socialização na carreira e a sobrevivência na aula. Existe também esse período da estabilização e consolidação. É o sentimento de facilidade no desenvolvimento da atividade letiva, o domínio de certas rotinas e a capacidade de seleção de estratégias metodológicas e meios em função das necessidades e interesses discentes, convertendo a melhoria do ensino a preocupação principal, né? Então, sempre a preocupação do professor será essa, né? Melhoria do ensino, melhoria da qualidade da educação, fazer com que os alunos realmente aprendem, mas não aprendem para passar de ano por causa da nota, não, aprendem para a vida, entender como é que acontece um fenômeno físico, uma transformação de energia, isso na prática, no dia a dia, né? Então, a ciência está em toda parte. Então, vai ser interessante você sempre demonstrar para os seus alunos, né, esses conhecimentos físicos. Diversificação e questionamento. Entre os 7 e 25 anos de experiência, encontra alguns tipos de professores. Aqueles que se preocupam basicamente com a melhoria docente, experimentando novas práticas, buscando atualização técnico-científica. Há professores que se abrem à gestão como via de promoção, descobrindo novos cargos. E há aqueles que perdem o impulso inicial ou se cansam pela rotina, de maneira que reduzem seus compromissos profissionais, caem no abandono da carreira e buscam localização em âmbitos profissionais, né? Então, nós temos aí esses 3 perfis. Aquele que se encontrou mesmo na docência, que busca sempre melhorar,
né? Aqueles que querem professor também, ele pode ser diretor de escola, ser gestor de escola, né? Ser coordenador de área. E aquele que abandonam, não aguentam e vão procurar outras profissões. Há também aqueles que buscam a situação profissional estável, vivência da mudança mais ou menos traumática, na medida em que os professores questionam sua eficácia docente. A aparição de novos referentes ingressos de outros colegas mais jovens, por exemplo, motivam diferentes comportamentos. E há aqueles que se preparam para a aposentadoria, depois de 25 anos, 30 anos, depois dessa mudança aí, produz gradual ruptura no descompromisso ou no exercício profissional, né? Alguns sonham um dia, né, que cheguem esse dia de se aposentar. Então, muito obrigado pela atenção, foi um prazer, né? E para fechar nossa aula, tem um pensamento aqui. No Japão, o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, pois, segundo os japoneses, numa terra em que não há professores, não pode haver imperadores. Então, reflitam aí sobre esse texto, né? Então, o professor é aquele profissional que forma as outras profissões, né? Então, só existe o médico porque existe professores, só existe o advogado porque existe os professores, só existe o engenheiro porque existem os professores. Então, o professor merece ser valorizado, tanto financeiramente, a nível salarial, mas também pela sociedade. A sociedade respeitar e valorizar o trabalho docente. Aprofunde seus conhecimentos. Nós temos aí a fotozinha da professora Selma Pimenta, né? Acesse aí para assistir o vídeo, uma entrevista dela interessante, onde ela fala sobre a formação de professores e profissionalização docente. Está no YouTube. As nossas referências para a nossa aula 1 foi o livro do professor Miguel Arroio, o livro do professor Ibernon, da Terezinha Azeredo Rios e do Tardif, onde eu mostrei no nosso vídeo de apresentação. Então, bons estudos, né? Façam exercício, leiam um texto de suporte e até breve, até a nossa próxima aula. Tchau!